Boa tarde, gente. Então, hoje a gente vai continuar com o nosso tópico de convergência de variáveis aleatórias. E daí agora a gente finalmente vai conseguir unir todas as ferramentas que a gente fez nas últimas aulas para começar a falar propriamente de variáveis aleatórias e sequências de variáveis aleatórias. Mas antes de a gente entrar nesse tema, vamos só rever as ferramentas que a gente vai usar nessa aula. Então, o que a gente fez até o momento? Em primeiro lugar, a gente viu algumas desigualdades de cauda, né? Em que a gente estava vendo então qual a probabilidade da gente observar um evento extremo. E a primeira desigualdade que a gente viu, que era uma das mais fracas, era a desigualdade de Markov. Então, se o x é uma variável aleatória positiva, então a probabilidade do x ser maior do que um valor epsilon aí é menor ou igual à esperança de x sobre epsilon. Daí uma desigualdade um pouco mais forte, a desigualdade de Chebyshev. A gente viu que a probabilidade do x estar distante da média dele, né, a probabilidade do valor absoluto de x menos a esperança de x ser maior do que epsilon, é menor ou igual à variância de x sobre epsilon ao quadrado. E por último, a gente viu a desigualdade de Chernoff, que às vezes nos dá uma desigualdade mais forte do tipo exponencial, e a gente viu que a probabilidade de x ser maior ou igual a epsilon para qualquer x é menor ou igual ao ínfimo para todo t da função geradora de momentos do x calculado no ponto t sobre e elevado a t epsilon. Então, em algumas ocasiões, a gente pode usar essa desigualdade de Chernoff para obter desigualdades mais precisas do que a desigualdade de Chebyshev, desigualdades mais fortes, né? Depois que a gente viu essa desigualdade de cauda, a gente continuou para ver a definição de limite de eventos, né, de sequências de eventos. A gente viu isso na última aula. Então, a gente viu alguns resultados importantes. A gente viu que o limite inferior, né, que são os elementos que acontecem quase sempre na sequência, eles podem ser escritos como a união em n0 da intersecção de n maior que n0 de an. O limite superior de uma sequência n são os eventos que acontecem infinitas vezes. E eles podem ser escritos como a intersecção em n0 da união para n maior que n0 de an. E daí a gente viu que o limite inferior está sempre contido no limite superior. E daí, por último, a gente viu um resultado que é extremamente importante. Ele vai ser usado para provar um teorema-chave na aula de hoje, e é o lema de Borel-Cantelli. Então, a gente viu que se a somatória das probabilidades dos ANs é menor que infinito, né? Se essa soma converge, então a probabilidade do limite superior de AN é igual a zero. E a gente também viu o resultado complementar, né? Que se os ANs são independentes e a somatória da probabilidade do AN é igual a infinito, então a probabilidade do limite superior de AN é igual a 1. E daí a gente discutiu brevemente o que acontece se os ANs não são independentes e a somatória da probabilidade do AN dá infinito. Daí, nesse caso, o lema de Borel-Cantelli não nos dá nada. A gente viu alguns exemplos em que a gente obtém diversos tipos de resultados nesse caso. Então, com isso, a gente completou o Borel-Cantelli e agora, finalmente, a gente vai falar sobre a convergência de variáveis aleatórias. E variáveis aleatórias são diferentes de números reais. Existem vários tipos de convergência de variáveis aleatórias. E na aula de hoje a gente vai começar a discutir o primeiro tipo e talvez o tipo mais difícil. Então a gente vai começar direto pelo mais difícil, que é a convergência quase certa de variáveis aleatórias. Antes da gente entrar na definição da convergência quase certa de variáveis aleatórias, vamos tentar entender o que é uma sequência de variáveis aleatórias. Então, basicamente, o que a gente vai ter numa sequência de variáveis aleatórias? A gente vai ter variáveis aleatórias x1, x2, xn, né? E uma coisa importante é que a gente notar que essas variáveis aleatórias elas não são números reais, né? Elas estão mais para funções. Então vamos ver um exemplo para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. A gente pode imaginar, por exemplo, que nosso espaço amostral é cara, coroa. E daí a gente pode definir o xi, ou melhor, o xn de ômega, como sendo igual a, por exemplo, 1 sobre n, se ômega é cara, e 1 menos 1 sobre n, se ômega é coroa. Então vocês notam aí como o nosso espaço amostral ele tem dois elementos, é como se a gente tivesse duas sequências.
uma para cada possível elemento do espaço amostral, né? E, portanto, quando a gente está olhando para uma sequência de variáveis aleatórias, a gente está olhando para um conjunto de sequências e não para uma sequência só, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem o x1 de cara, x2 de cara, x3 de cara, e assim por diante. Isso é o quê? É 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, e daqui xn de cara é 1 sobre n. E da mesma forma, a gente tem x1 de coroa, x2 de coroa, né, até xn de coroa. E aqui a gente vai ter 1 menos 1, 1 menos 0, 1 menos 1 que vai dar 0. Daí aqui a gente tem 1 menos meio que vai dar meio, até 1 menos 1 sobre n. E daí é natural a gente imaginar que isso aqui vai para uma variável aleatória, né? É uma variável aleatória que o x de cara está seguindo a sequência 1 sobre n, então o x de cara vai para 0, e o x de coroa segue a sequência 1 menos 1 sobre n, que vai para 1. Então a gente vai tentar formalizar essa definição. E a gente vai formalizar ela nos próximos vídeos. Então até mais.